Muitas pessoas entram em contato com o Partido Anarquista Internacional para saber sobre o especifismo. E nós já cansamos de avisar que nós não somos membros da CAB, mas nós podemos até dizer que somos especifistas. Mas o especifismo que a gente está falando é um especifismo totalmente diferenciado da CAB. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Tá? 5 críticas ao especifismo. Primeiro, o especifismo tem muito mais material positivo do que negativo na sua contribuição. Então é uma crítica mais leve, porque tem alguns pontos negativos na sua produção intelectual, mas a maioria desses são pontos positivos. Segundo, o especifismo na América Latina e no Brasil especialmente tem um problema, tá? É de não admitir que é um partido, tá? Terceiro ponto, que o especifismo no Brasil veio muitos indivíduos do leninismo ao anarquismo vieram viciados, sem conhecer sequer o anarquismo. Tá? E eles vêm com uma prática de se infiltrar em grupos, rachar esses e trazer a melhor parte da colheita para eles. Tá? Então, isso daí nós chamamos aqui de anarco-bolchevismo. 4. Eles têm uma produção muito errônea sobre vários grupos, uma forma até racista e preconceituosa, como a FAG, ao falar contra o anarquismo comportamental da juventude, sem entender que no organicismo político a juventude são nosso coração, e quando fala contra o nosso coração, infringe todo mundo. Tá? Quinto e último ponto. Muitos intelectuais orgânicos anarquistas, quando se afastam da luta social ou se afastam propriamente do movimento anarquista, pendem a falar burrada. Por mais que as suas produções pesem como positivo, as negativas pesam muito mais contra eles. Uma negativa pesa muito mais que 100 positivas do que eles façam. Por exemplo, Noam Chomsky falou contra os antifascistas. Felipe Correia falou contra a Breck Brock. Isso queimou o filme dos dois. Bom, quem é Noam Chomsky? Noam Chomsky é uma pessoa que cresceu no anarquismo através da academia. Isso é comum a muitos anarquistas que assentam-se dentro dos tronos da educação, dentro dos tronos de Santo Eduardo, e querem um lugar que não é deles, que não lhe cabe, sem reconhecer que a educação é Santo Eduardo. Tá? Nesse ponto, Noam Chomsky é um libertário, muito mais do que um anarquista. Ele não compreendeu que o antifascismo é a esquerda libertária. O antifascismo é a frente de luta da esquerda libertária. A esquerda libertária é o anarquismo. Então, se ele está achando que o anarquismo não é anarquismo, ele tem um problema muito grande. Outro problema é Felipe Correia, que não soube identificar nos seus discursos que a Breck Brock é um braço de ação direta do anarquismo, simplesmente porque eles não são capazes de ter gente na Breck Brock ou de orientar a Breck Brock. Então, como eles não veem a Breck Brock como parte do seu corpo, eles vão falar contra a Breck Brock. Nós, pelo contrário, nós do Partido Anarquista Internacional admitimos a Breck Brock como nosso braço de ação direta. Tá diferente de Felipe Correia. Outro ponto, que é um sexto ponto, mas se estende não só a eles, mas a muitos anarquistas, é não compreender as bases históricas do anarquismo, ou pelo menos suas bases antropológicas que datam de Anatólia, atual Turquia hoje, que domina maior do território de Anatólia, como Ana, como matriarca dos anarquistas, com pais diferentes. Nós temos pais diferentes do anarquismo, mas uma matriarca comum. Tá? É uma odisseia do Mar Vermelho ao Mar Negro. Mar Negro vai se dar a Ucrânia lá, a bandeira negra vem de lá. Tá? E eles não trabalham sequer esses pontos no anarquismo, sequer mencionam a Ana. Então é um problema quando não está se mencionando a mãe dessa insurgência toda. O Partido Anarquista Internacional é um grupo específico anarquista? Poderia se chamar especificista? Sim. Tá? Tem uma proposta? Tem. Tem a mesma organização que a CAB? Não. Por quê? Nós somos uma estrutura tão somente de vanguarda, e é de uma vanguarda militante que está em várias frentes, níveis e setores. Se for nascer uma outra organização, essa organização vai nascer de uma prática dos anarquistas e não de uma teoria desagregada de uma prática. Uma prática é uma teoria que nasce em conjunto, não separadamente. E é isso que a CAB faz. Quer trazer estatutos, quer trazer modelos de organização, infringir os grupos que já estão organizados sem entendê-los, trazendo algo de fora. Tá? São intrusos ao anarquismo nesse sentido. Então, nesse ponto, poderíamos dizer que nós somos especificistas, mas nós temos uma prática diferente da CAB. Nós somos uma organização, uma vanguarda partizã, uma vanguarda de defesa do anarquismo nos movimentos populares, nos movimentos sociais. Beleza? Essa é a nossa diferença, enorme diferença com a CAB no Brasil.
Então a CAB tinha que ter vergonha na cara e se admitir logo um partido anarquista. Eles não querem fazer isso porque eles querem ganhar alguns setores anarquistas que repudiam e não compreendem que uma coordenação de grupo, de coletivos anarquistas, isso é um partido. Tá? Principalmente porque o anarquismo bebe muito do movimento espanhol e lá o partido é um organismo do Estado espanhol. Tá? Com um Estado regulamentando as atas, inclusive das reuniões dos partidos. Essa é a grande aversão dos partidos. Sendo que na América Latina nós temos uma outra história. Uma história de partidos clandestinos e uma história de partidos que nunca competiram em eleições nenhuma no país. Tem uma outra história. Porém, essa história se divide entre anarquistas e entre anarco-bolcheviques. Por isso que as tendências que geraram as frentes de libertações nacional de Diego Guevara leva a nossa bandeira vermelha e negra. Tá? O que nos difere, que nós temos como libertários, somos anti-autoritários em todos os sentidos dessa palavra. Então, o problema do intelectual orgânico, do intelectual anarquista, é se afastar do anarquismo sem compreender o anarquismo. Tá? Por exemplo, nós temos no Brasil uma prática do Partido Comunista Libertário, que fundou o Centro de Cultura Social aqui no Rio de Janeiro, e eles tem uma instrumentalização do anarquismo que não é bem vista por muitos anarquistas, pois eles se apropriaram de propriedades. E os anarquistas que já questionam isso também não têm nenhuma prática melhor do que eles. Tá? Estão nos movimentos sociais, mas não fazem gerar riquezas ao movimento, patrimônios ao movimento, mas querem o patrimônio que os outros, ou criticam o patrimônio que os outros adquiriram. Então, dessa forma, o especificismo está no país, tá? Está no país, está em toda a América Latina, está em todo o mundo. O Partido Anarquista Internacional tem células no planeta inteiro hoje. Avançamos muito mais que a CAB. Porém, nós não temos a mesma estrutura do que eles. O Bruno Correia entrou em contato pedindo adesão da CAB ou da FAG ao Partido Anarquista Internacional. A gente falou uma posição bem clara. Nós não, o Partido Anarquista Internacional filia indivíduos. E depois os indivíduos podem estar nos coletivos. A FAG não pode entrar para o Partido Anarquista Internacional como um bloco organizado, nem a CAB nem a FAG, mas todos os indivíduos da CAB estão bem-vindos ao Partido Anarquista Internacional no uso e fruto do seu nome. Porém, se organizar como bloco interno ao Partido Anarquista Internacional sem compreender sua pluralidade e a necessidade de um amadurecimento mais devagar do anarquismo, por mais que os anarquistas queiram para ontem um partido anarquista, é suicídio político. Então os anarquistas têm que ir devagar, saber voltar às lutas, voltar ao trabalho, mas pegar mais leve, sabe? Vocês estão pegando muito pesado, viu, pessoal da CAB? Vocês estão rachando o grupo e estão saindo com o filme queimado. O problema de vocês é que toda hora vocês mudam de siglas. Mas o pessoal conhece a prática de vocês, conhece vocês. E o anarquismo, cara, tem a turma que tá há 40 anos nessa peleja aqui com a gente. Vocês queimaram o filme com eles vão continuar mais 40 anos no anarquismo e vão falar para todo mundo da prática de vocês. Então é uma atenção para vocês da CAB, especialmente para vocês da CAB, e uma atenção a todos os indivíduos que ainda não são da CAB e são bem-vindos ao Partido Anarquista Internacional como uso e fruto do nome, desde que não se organiza como bloco interno para competir entre os anarquistas. Temos que dinamizar muitos níveis, frentes e setores e não temos espaço e tempo para isso. Ok? Tem muitas pessoas que acreditam no anarcossindicalismo. O Partido Anarquista pode promover isso desde que estejam indivíduos interessados nisso. Nós não bloqueamos nenhum tipo de corrente no anarquismo de nenhum grupo. Agora, se está afim, vai. Eu não estou afim, por exemplo, do anarcossindicalismo porque acredito que deva se organizar trabalhadores autônomos e cooperativas e lojas colaboracionistas. Temos que gerar uma nova economia, gerar uma nova condição de vida para as pessoas, e dentro dessa nova condição, uma coletividade, e avançar o partido em nível de estrutura social, econômica, política, ideológica, familiar, em todos os níveis, frente e setores, tá? E para isso o anarquismo precisa da matéria transformadora, ou seja, do trabalho, da produção. Nós não temos que sair do meio intelectual, porque vocês vieram todos para a educação, porque tem um anarquista muito famoso no mundo que é o Santo Eduardo. Então vem todo mundo, o anarquismo praticamente se tornou uma fração política da educação. Porque a educação é a craniação do Eduardo e vocês vieram todo mundo para a educação. O anarquismo praticamente hoje ele é um grupo que é provindo do setor da educação a nível social. Tá? Essa é uma problemática muito grande do
do anarquismo, porque tem muito vínculos de estudantes, os estudantes querem debater muito, estudar muito, mas tão longe de uma prática sincera junto aos movimentos sociais. Essa é uma crítica também de muitos à Black Bloc, e as Black Bloc só vai lá veste preto, muitos que estão na Black Bloc, sem sequer ter nenhum trabalho social, sem ter nenhum trabalho social. Mas vocês têm que compreender que essa turma que está chegando, a turma ainda está chegando, e o nível de ação direta é o nível de ação direta, não tem mais o que fazer. É aquele nível, a Black Bloc é aquilo, a tática é essa. Tá? Então não tem o que se criticar a Black Bloc, como o Felipe Correia falou. É um tempo de força, de amadurecimento, mas essa crítica e falar que isso não é anarquismo, Felipe, vai trocar suas próprias fraldas, Felipe, porque você tá ruim pra caramba, Felipe Correia. Não compreender que eles são anarquistas porque nós estávamos lá e estávamos junto com eles, tá? Então vocês têm que aprender de qual anarquista, de qual Black Bloc você tá falando, cara. Vocês não estão entendendo ainda, né? Então tá. Abração a todos que tiveram a paciência de ver essa crítica aqui ao especificismo, tá? Bom, se organizem aí, que o anarquismo precisa se organizar em partido, se organizar em organização específica. Bem-vindos ao Partido Anarquista Internacional.